santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Amados irmãos, uma boa noite a todos. Nós somos convocados à adoração ao Senhor, a culto solene a Ele, e neste momento nós estaremos adorando ao Senhor com uma oração. Estarei conduzindo a igreja nesta oração. Santíssimo Deus, nós nos achegamos a Ti pela Tua onisciência, pela Tua onipresença, pelo Teu poder, porque o Senhor nos convoca a isso. O Senhor nos permite, Senhor Deus, a chegar a Ti em adoração. E, Senhor Deus, nós viemos a Ti porque o Senhor criou todas as coisas. E nós reconhecemos isso, reconhecemos a nossa necessidade do Senhor, reconhecemos a necessidade da Tua voz, reconhecemos, Senhor Deus, a nossa criação para a adoração ao Senhor somente. E, ó Deus, nós nos achegamos para agradecer, coração grato, coração adorador, coração que, Senhor Deus, se arrepende e que se coloca diante ao Senhor humilhado, reconhecendo toda a Tua grandeza. Que o Senhor aceite o nosso culto, mesmo imperfeito, que a atuação do Espírito Santo eleve até o Teu trono de glória nosso culto, Senhor Deus, a Ti, a expressão da leitura da Tua Palavra, dos cânticos, dos hinos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Façamos a leitura e, na verdade, acompanhem, meus irmãos, a leitura do Salmo 89, do versículo 1 ao 7. O Salmo 89, do verso 1 ao 7. Acompanhe essa leitura que eu estarei fazendo do Salmo 89, do verso 1 ao 7. Salmo didático de Etã, israelita. Cantarei para sempre as Tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a Tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A Tua fidelidade, Tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a Tua posteridade e firmarei o Teu trono de geração em geração. Celebram os céus as Tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a Tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Amém. Esse salmo adorando e exaltando a grandeza do nosso Senhor, que fez aliança, e a sua aliança firmada, Ele é pela Tua palavra, que não se desfaz. Glória a Deus por isso. Reconhecendo assim o texto ao nosso Senhor, nós responderemos a esse texto cantando o hino 42, o grande amor de Deus. Cantemos em alto e bom som este hino ao Senhor. Demos glória por Seu grande amor, o Filho bendito por nós todos.
e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Tendo cantado este hino, nós leremos nesse momento. Peço aos irmãos que acompanhem, na verdade, essa leitura, o Salmo 89, do verso 8 ao 18. Continuaremos no Salmo 89, agora dos versos 8 ao verso 18. Acompanhe essa leitura. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Calcaste a Raabe como um ferido de morte, com o teu poderoso braço dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus, tu a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste. O Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são os fundamentos do teu trono, graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra e na tua justiça se exalta, porquanto tu és a glória de sua força. No teu favor avulta o nosso poder, pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel o nosso rei. Amém.
Deus seja louvado por esse texto maravilhoso, exultação ao Senhor. E assim responderemos cantando o hino 312, Há Trabalho Certo. Para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção, venha alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus é trabalhar, prontamente e fielmente trabalhar, servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Para cada crente o Mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. O trabalho aqui, Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Por Jesus é trabalhar, prontamente e fielmente trabalhar, e servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, poderás fazer. Mesmo que sendo para Deus, Ele é contemplado lá dos altos céus, e o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena aprovação. Por Jesus é trabalhar, prontamente e fielmente servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, poderás fazer. Quantos há perdidos sem a salvação, quantos que precisam de consolação, como Cristo ama, faz-os entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus é trabalhar, prontamente e fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, poderás fazer. Tendo cantado este hino, nós, nesse momento, faremos oração de intercessão pela mensagem e pelo mensageiro desta noite. Feche teus olhos. Santíssimo Deus, nós chegamos ao ponto alto do culto, onde a Tua palavra será exposta. Nós cantamos, ó Deus, ao Senhor, nós oramos ao Senhor, nós exultamos e, ao ler a Tua palavra, já fomos alicerçados, já fomos conduzidos, ó Deus, até esse momento. E neste momento, Senhor Deus, a Tua palavra será exposta. Pai querido, venha ao nosso encontro, venha e mude, Senhor Deus, a nossa perspectiva. Transforme, Senhor Deus, a nós, para vivermos, ó Deus, de modo íntegro, de modo justo, de modo correto com a Tua Sagrada Escritura. Por isso, usa, Senhor Deus, o Teu servo, que preparou, que orou, e nesse momento nós intercedemos por ele. Pedimos em nome de Jesus Cristo
Usa a boca do teu servo, para que seja, Senhor Deus, atalaia ao teu povo e que conduza, Senhor Deus, a tua igreja até a tua volta, na tua Sagrada Escritura e com amor e zelo pela tua santidade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Neste momento, o reverendo Almir tem a oportunidade de expor a palavra do Senhor. Olá, meus irmãos, boa noite a todos vocês. Neste momento, nós vamos nos preparar para a mensagem do Senhor. E eu quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias lá no livro do profeta Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2, os versículos de 1 a 9. Ageu, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Eu vou ler para os irmãos, iniciar aqui a leitura que nos diz assim: No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada a vossos olhos? Meus irmãos, até aqui, e na medida que eu for caminhando, a gente vai expondo os outros versos também. Amados irmãos, esse texto de Ageu, neste capítulo 2, traz aqui uma situação do contexto do povo judeu, em que eles são levados a estarem diante do que restou do templo de Jerusalém. O primeiro templo, que foi construído pelo grande Salomão. E toda a questão aqui tratada por Ageu, nesses versículos de 1 a 9, se resume, então, nessa questão aqui, na qual o povo se depara. Se resume no fato de o povo se colocar diante do que restou do grande e glorioso templo de Jerusalém. Ou seja, apenas pedras sobre pedras. E agora, na verdade, o que eles têm diante de si são os alicerces daquilo que viria a ser um novo templo. Eu quero que você reflita comigo sobre esta cena, colocada diante dos olhos dos judeus, neste momento. Imagine estes judeus que muitos deles conheceram o primeiro templo que foi construído por Salomão. A sua beleza, a sua grandeza, a sua glória. E agora o que eles têm diante de si é praticamente um lugar onde existiu este primeiro templo e que agora não existe mais. Há um projeto sendo desenvolvido do novo templo. Aqui na nossa igreja, nós temos um terreno
E há um projeto, há um plano, há um desejo de se construir um novo templo. Nós já temos um templo e agora reformado. Imagine se, de repente, você viesse a este local e encontrasse este prédio não mais do jeito que você conheceu, reformado, bonito, embelezado, mas você encontrasse esse prédio destruído, em ruínas. E agora você foi chamado ou chamada a fazer parte de um novo projeto de construção do novo templo. Mas diante das dificuldades que a igreja enfrenta, da escassez financeira, ela não vislumbra mais um projeto tão glorioso, ou de construir um templo, ainda que simplório, mas não tão bonito, não terá recursos suficientes para construir um templo igual a este. E você então é colocado diante do projeto. Imagina que os alicerces já foram construídos, mas você não enxerga mais esse templo bonito do jeito que está hoje. Meus irmãos, este era o sentimento, este foi o sentimento de parte deste povo. Daqueles judeus mais experientes, mais vividos, que conheceram o primeiro templo, mas que agora não existe mais. E aquela cena ali, diante dos olhos deles, de verem apenas um lugar onde existia o primeiro templo, de verem apenas o alicerce do novo templo, choca, entristece profundamente todos aqueles que conheceram o antigo templo, a ponto deles chorarem, lamentando essa perda irreparável. Mas, meus irmãos, é preciso prosseguir, é preciso seguir adiante, é preciso continuar fazendo o trabalho do Senhor. É preciso construir um novo templo. Não há espaço para se entregar à tristeza, não há tempo para se entregar ao desânimo, não há justificativa para isto. Por isso Deus chama esse povo e encoraja esse povo judeu a reconstruir um novo templo, a trabalhar. E eu quero refletir com os irmãos sobre esse tema. Seja forte, trabalhe com fé, trabalhe confiando na promessa do Senhor. A mensagem para o povo judeu, naquela ocasião, com base nesse texto, tinha um primeiro aspecto, tinha uma primeira lição, que serve também para nós nos dias de hoje. Ou seja, não se deixe abater pelo caos que os seus olhos veem. Aquele povo tinha diante de si uma cena muito triste. O templo belo e glorioso havia sido destruído completamente. Essa cena diante dos seus olhos causava desânimo, abatimento da alma. Mas a palavra de Deus, através do profeta Ageu, chama esse povo a não se deixar abater pelo caos, por esta cena que os seus olhos agora enxergam diante de si. É por isso, meus irmãos, que os versículos iniciais
são dirigidos aos líderes e depois a todo o povo. Observaram as perguntas que foram feitas no versículo 3? A palavra de Deus pergunta o seguinte: o povo está ali reunido para consagrarem a fundação do novo templo ao Senhor? E Deus então pergunta para o povo: quem dentre vós tenha sobrevivido? Quem dentre vós que estão aí contemplou com os seus olhos essa casa na sua primeira glória? Ou seja, quem de vocês conheceu o primeiro templo? E aí a pergunta é a segunda: e como vedes agora? Como é que vocês estão vendo o novo templo, este templo, o primeiro, na sua glória? O que tem diante de si neste momento? E ele diz, pergunta: não é ela como nada diante dos vossos olhos? Sim, meus irmãos, esta era a impressão que eles tinham, esta era a sensação. Eles olhavam para aqueles alicerces, eles olhavam para aquela fundação do novo templo e eles comparavam ao que eles tiveram no passado. E o que eles têm diante de si realmente é nada se comparado com a beleza e a grandeza do primeiro templo. Meus irmãos, estas perguntas são didáticas. A pergunta dirigida ao povo: e como vedes agora? Não é nada aos vossos olhos? São perguntas que têm o objetivo de ensinar o povo essa lição, de chamar o povo a reunir forças, de trazer o povo de volta ao ânimo para continuar o trabalho do Senhor. A nossa visão das coisas à nossa volta é muitas vezes enganosa. E nós não podemos nos deixar ser guiados pelo que os nossos olhos veem, muitas vezes, principalmente quando vemos coisas que nos abatem, que nos entristecem, que nos desanimam. Foi assim com muitos desses judeus, quando tiveram que construir o novo templo, o segundo templo, porque o primeiro já havia sido destruído completamente. Os irmãos conhecem a história do primeiro templo, construído por Salomão, da sua grandeza, da sua beleza. Lá em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 5, Salomão diz: a casa que edificarei, se referindo ao templo, há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Salomão tinha diante de si um projeto que ele sabia que não poderia ser um projeto simples, pequeno, mas um projeto grandioso. Essa obra, ela foi tão gloriosa e tão grandiosa, o primeiro templo construído por Salomão, que ela exigiu, para ser construída, mais de uma centena de milhares de homens trabalhando nela. Você descobre isso quando você lê 2 Crônicas, capítulo 2, versículos 17 e 18, que diz que Salomão fez um censo e encontrou 123.600 homens, e destes designou 70.000 para levarem as cargas, 80.000 para trabalharem nas pedras, nas montanhas, e 3.600 para dirigirem o trabalho
do povo. Toda essa quantidade imensa de homens trabalhando no projeto da construção do primeiro templo. O livro de Crônicas ainda vai detalhar para nós os detalhes da riqueza desse primeiro templo. Nos diz no capítulo 3 que as suas paredes eram revestidas de madeira, mas madeira nobre, madeira de lei, nós conhecemos como madeira de qualidade, e eram cobertas de ouro puro. Muitas dessas paredes do templo de Salomão foram revestidas de pedras preciosas, não somente as paredes, mas também as traves e os umbrais das portas, de muitas das portas do templo, foram revestidas de ouros e pedras preciosas. Para que nós tenhamos uma noção da riqueza, da beleza e da glória do templo de Salomão, templo este pelo qual esses judeus que são chamados agora a construir o segundo templo, diante dos alicerces deste segundo templo, eles se entristecem, porque eles são confrontados e trazem à sua memória esta lembrança da glória e da beleza do templo de Salomão, e eles choram, lamentando a sua perda, lamentando a sua destruição. Isto, meus irmãos, foi tão impactante, de maneira que Esdras, lá no seu capítulo 3 do livro de Esdras, registra que neste momento de consagração dos alicerces, enquanto os judeus mais novos cantavam, consagrando os alicerces, a fundação do templo, do segundo templo ao Senhor, aqueles que eram mais antigos, os mais velhos, eles choravam. Nos diz o livro de Esdras, no capítulo 3, versículo 12, porém muitos dos sacerdotes, levitas, líderes das famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choravam em alta voz à sua vista. Foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantavam as suas vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com grandes gritos, que as vozes se ouviam de longe. Diante dessa cena, a lembrança do primeiro templo que havia sido destruído levavam esses judeus mais velhos ao desânimo, à tristeza. E é por isso, meus irmãos, que a palavra de Deus, através do profeta Ageu, vem no sentido de animar esses judeus, animar esses que estão abatidos e entristecidos. E no versículo 4 do livro do profeta Ageu, Deus manda dizer, através dele, o seguinte no versículo 4: ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai. Essa é a palavra de incentivo, meus irmãos. O povo que estava abatido, o povo que estava entristecido, a palavra de Deus vem nesse sentido: não se deixe abater pelo caos que os seus olhos veem, não se deixe entristecer
pelo caos que está diante dos seus olhos. O Senhor diz: ser forte e trabalhar. Esta é a primeira lição que nós temos aqui nesse texto. Esta lição foi para o povo judeu do passado, mas essa lição também serve para nós nos dias de hoje, meus irmãos. Diante das dificuldades e muitas vezes do caos que nós temos que lidar, nós não podemos nos esmorecer. A palavra de Deus também fala ao nosso coração, dizendo: ser forte e trabalhai. Não existe, meus irmãos, espaço na agenda do crente para se entregar ao desânimo e à tristeza. O Espírito de Deus também fala ao nosso coração, nos encorajando, nos animando, dizendo para nós: não desista, não se abata, trabalhe, continue fazendo o trabalho do Senhor. É isso que nós devemos entender. E esta palavra nós devemos acolher em nosso coração e guardá-la com muito carinho em nossa mente e em nosso coração, para que quando lidemos com essas situações, nós apliquemos, coloquemos em prática. Não se entregue, não se desanime. E por que nós não devemos nos entregar e não devemos nos desanimar? Em segundo lugar, porque Deus nos manda que nós devamos nos fortalecer, confiando na promessa que Ele fez, de estar conosco. Então, seja forte e continue o trabalho, confiando na promessa do Senhor. Veja aqui, na sequência do versículo 4, depois que ele diz: ser forte, governador, ser forte, sumo sacerdote, ser forte, todo o povo, ele diz: trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, não se esqueça dessa cena. O povo está diante da fundação do segundo templo, que precisa ser construído. Diante dessa cena, muitos estão louvando a Deus, e muitos estão ali rememorando e sofrendo por causa do primeiro templo que foi destruído. Mas o trabalho precisa ser realizado. O templo precisa ser construído. E vocês sabem muito bem que o templo no Antigo Testamento era símbolo físico da presença de Deus no meio do seu povo. E, portanto, era símbolo também do reino de Deus na terra. Não pode ficar como está. Não pode continuar destruído. Precisa ser construído. O trabalho precisa ser realizado. Então, fortaleça-se, confiando na promessa que Deus fez ao seu povo. E que promessa foi essa? Está no versículo 4. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. E essa promessa está embasada na aliança que Deus fez com Moisés. No versículo 5 ele diz: segundo a palavra da aliança que fiz quando saíste do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. Não temais. Não temais. Meus irmãos, essa palavra foi para o povo judeu do Antigo Testamento, nesse contexto, mas ela também é para nós nos dias de hoje.
Esses judeus, eles retornaram do cativeiro da Babilônia. Eles estavam vivendo dias difíceis, já tinham passado quase 70 anos lá na Babilônia. Muitos vieram um pouco antes, a primeira turma que veio, mas eles ficaram quase que uma vida inteira, muitos deles, sofrendo na mão dos babilônicos. E agora, ao regressarem para a sua terra natal, para Jerusalém, eles encontram um cenário de caos. E isso, como se não bastasse, eles agora são também perseguidos, porque em Jerusalém habitam estrangeiros, pessoas de outras nações, e que não concordam e não aprovam a construção de um segundo templo. E estes acusam os judeus de serem povo rebelde e povo malvado. Lá em Êxodo capítulo 4, versículos de 4 a 7, mostra que eles receberam essa acusação. Aliás, o versículo de 11 a 16 nos diz assim: esse povo que habitavam em Jerusalém manda uma carta para o rei Artaxerxes, que comandava toda aquela região, e eles fazem uma acusação muito séria a respeito desses judeus. Eles dizem nessa carta: eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles, os judeus, não pagarão impostos, não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Olha a situação difícil que esses judeus que retornam do cativeiro da Babilônia chegam em Jerusalém, encontram a cidade povoada por estrangeiros que os tratam como rebeldes e malvados, e os denuncia ao próprio rei da época nessas condições. Meus irmãos, todo esse contexto estava levando muitos do povo de Deus ao desânimo e provavelmente não continuariam esta obra da construção do novo templo que era tão necessária para o povo de Deus. Por isso, Deus chama esse povo a trabalhar confiando na promessa, não no que os olhos deles estavam vendo, mas nas promessas, na aliança que Deus tinha feito com Moisés desde o Egito, de que estaria com o seu povo. Nos diz o versículo aí: por isso ele diz: o meu Espírito habita em vós, não temais. Este povo precisava dessa palavra, eles precisavam serem relembrados desta aliança, desta promessa que Deus fez a Moisés e, portanto, também a eles mesmos, como povo de Deus. Deus estava com eles. O Espírito do Senhor habitava no meio deles e habitava neles também. E era por isso que eles precisavam serem fortes, trabalhar, continuar a construção do templo, porque eles tinham a promessa do Deus que não pode mentir, do Deus que não pode voltar atrás. Nas suas lutas do dia a dia, como povo de Deus, como servo, como serva de Deus, você também não pode se entregar ao desânimo. Você precisa arregaçar as mangas e continuar o trabalho, mas continue confiando na promessa de Deus,
Continue confiando na aliança que Deus fez conosco, com o seu povo, confiando que o Espírito de Deus habita em mim e habita em você também. E por isso ele diz com todas as letras para nós: não temais. É certo, meus irmãos e minhas irmãs, que nós encontramos situações nessa vida que, como que diz o ditado, tiram o nosso chão. Mas que isso seja temporariamente. Que você não perca a confiança e a esperança na promessa do Senhor. E que, como crente, você continue com base na promessa de que Deus está com você. Continue fazendo a obra de Deus nesta terra. Mas o texto continua. E na parte final, nos versículos 6 a 9, Deus, além de ter encorajado o povo, exortado a não se desanimar, ao contrário, a trabalhar confiando na sua promessa, na sua aliança, Deus ainda traz algo muito interessante e que este povo deveria colocar sua esperança. Então, em terceiro lugar, Deus diz para este povo: se anime, porque o melhor ainda está por vir. É exatamente isso que você tem aqui nos versículos 6 a 9. Acompanhe comigo a leitura desse texto. Nos diz a palavra de Deus, do profeta Ageu, para este povo e também para nós. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Esta é uma mensagem de conforto e de esperança para aqueles judeus mais antigos que lamentavam, se entristeciam e choravam pela perda da beleza e da glória do primeiro templo. Deus está prometendo que este segundo templo que está sendo construído, ele encherá de glória. E mais, ele declara no versículo 8: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o versículo 9, que maravilha. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Que palavra de esperança, de renovo, de alegria para esses judeus que lamentavam e choravam porque o primeiro templo estava destruído. E agora o que tem diante deles é apenas um monte de pedra, é apenas os alicerces, são os alicerces sobre os quais se sustentarão este novo templo. Deus está animando, Deus está confortando e enchendo de esperança estes homens, estes judeus, este povo do Senhor, e revelando e relembrando a eles que a Ele pertence toda a riqueza. Minha é a prata, meu é o ouro. Por isso mesmo Deus declara e promete no versículo 7: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas elas virão, serão trazidas e encherão de glória esta casa. Apesar da reprovação e da perseguição daqueles inimigos que tentavam interromper a construção do templo, Deus promete
que o melhor ainda virá, ainda está por vir. E de fato, meus irmãos, isto aconteceu. Você pode observar lá em Esdras capítulo 6, os versículos 6 a 12, quando então Deus usa o rei para decretar a reedificação da casa de Deus. Versículo 8 do capítulo 6, também por mim se decreta o que haveis de fazer, diz o rei Dario, a estes anciãos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real. Veja que o rei está patrocinando agora a construção do templo de Deus, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhes dê, dia após dia, sem falta, aquilo que lhe houverem mistério, ou seja, que for necessário, os novilhos, os carneiros, os cordeiros, para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que se ofereçam sacrifícios e aroma agradável ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele pendurado, levantado e pendurado nela, e que a sua casa se faça um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e todos os povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto que se execute com toda a pontualidade. Meus irmãos, olha que maravilha! Deus usando os homens ímpios para cumprir a sua vontade. Deus, o Deus que nós servimos, o Deus dos judeus, é o Deus soberano. Ele não apenas é o Deus do ouro, da prata do ouro, mas Ele é o Deus que tem os reis sob o seu domínio, para cumprir o seu propósito. E é esta mensagem de esperança para esses judeus, dizendo para eles: animem-se, porque o melhor está por vir. Não fiquem lamentando o que aconteceu no passado, a glória do primeiro templo, mas eu prometo para vocês que esta nova casa, este novo templo, a sua glória será ainda maior do que a primeira. Como crentes, não podemos viver do passado, lamentando o que aconteceu no passado. Nós somos chamados a olhar para frente e a trabalhar, colocando a nossa esperança no Senhor, nosso Deus. Lembrando que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Deus do ouro, o Deus da prata. Então, meus irmãos, trabalhemos, sejamos fortes e continuemos a fazer o trabalho do Senhor com alegria, com disposição, porque temos a promessa, porque temos o Deus poderoso, porque temos o Espírito dele que habita em nosso meio e habita em nós. Eu quero concluir esse sermão fazendo duas aplicações ainda. Nós estamos, mais cedo ou mais tarde, encerrando esse tempo de pandemia. E esse tempo de bancos vazios na igreja, de impossibilidade de cumprir a nossa agenda da igreja, dos trabalhos do Senhor, vai se findar, mais cedo ou mais tarde. Como você está lidando com isso? E como você retomará o trabalho na casa do Senhor? Você voltará com esses judeus, lamentando
ao se lembrar, o ano passado foi tão bom. Nós podemos iniciar a agenda e fechar a agenda, cumprindo os trabalhos, talvez um ou outro não, do jeito que nós programamos, mas não teve essa interrupção, pastor, nós ficamos no primeiro semestre inteirinho, e o segundo semestre já entrando. Será que você vai voltar lamentando? A palavra de Deus é para nós também nesta noite. Seja forte. Anime-se. Confie na promessa, na aliança. Confie que o Senhor está conosco. Quer os bancos estejam vazios, quer daqui a pouco estejam lotados, o trabalho do Senhor continua. O reino de Deus precisa que seja contínuo, que nós demos essa continuidade. E Deus chamou a mim e a você para fazer isso. Não fique olhando para trás. Olhe para frente. E numa perspectiva escatológica, essa palavra também se aplica a nós. Nós trabalhamos no reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus e para a glória de Deus. Mas o melhor ainda está por vir. Nós trabalhamos neste mundo, mas a nossa esperança está no mundo vindouro, no mundo perfeito, no novo céu e na nova terra. Então anime-se, enche-se de coragem. Ao retomarmos os nossos trabalhos aqui, presenciais, procure se lembrar, se é que você já se esqueceu, do seu cargo, da sua nomeação, da sua responsabilidade, do seu compromisso assumido publicamente nesta igreja. E venha com toda a disposição, com toda a alegria, para darmos continuidade à construção do reino de Deus, ao avanço do reino de Deus na terra. Mas eu quero fazer uma segunda aplicação que tem a ver não com o trabalho da igreja especificamente, mas com a sua vida pessoal no dia a dia. Porque é fato que nós trabalhamos para a igreja, para Deus, através da igreja, mas nós também trabalhamos no nosso dia a dia, o que nós fazemos, as nossas lutas, as nossas decisões, é também para Deus. Então, quando você se deparar com frustrações, com decepções, com perseguições, com perdas, quando você for colocado diante de uma cena que te faça rememorar a perda que você teve no passado recente, não se entregue ao desânimo. Lute, anime-se, continue trabalhando para o Senhor, porque tudo que você faz, tudo que você deve fazer na sua vida é para a glória de Deus. Continue o trabalho do Senhor e para o Senhor. É como nos diz o apóstolo Paulo, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória do nosso Deus, do nosso Pai. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, que me ouvem, que me vêem, nesta noite, seja forte e trabalhe confiando na promessa do Senhor. O melhor ainda está por vir. Nos animemos, enchemos-nos de coragem e continuemos a trabalhar para o Senhor. Deus os abençoe, aplique a sua palavra ao nosso coração nesta noite. Amém. Gostaria de orar ainda pelos irmãos, encerrando o nosso culto também neste momento. Pai amado, Deus bendito, Senhor que é todo-poderoso, Senhor que tem o domínio de todas as coisas em tuas mãos, Senhor que dirige os reis, dirige os presidentes, dirige os líderes políticos para o cumprimento do teu propósito, Pai. Senhor, louvado seja o teu nome, porque a nossa vida também está em tuas mãos, e o Senhor nos conduz de acordo com o teu querer e com a tua vontade.
Nós queremos louvar e agradecer ao Senhor, porque temos o privilégio neste mundo poder trabalhar para o Senhor, poder, ó Deus, nos empenhar para o crescimento do Teu reino neste mundo. Mas embora, Senhor, ainda que tenhamos esse privilégio, muitas vezes nos deparamos, ó Pai, com situações difíceis, com perdas, com frustrações. Ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, nos anime, nos fortaleça, que Teu Espírito Santo que habita em nós recobre as nossas forças para que não nos entreguemos ao desânimo, ó Pai, mas que continuemos a trabalhar. Que Teu Espírito Santo nos fortaleça, nos assista, que Teu Espírito Santo fortaleça cada irmão, a cada irmã que está na sua luta, na sua casa, na sua família, no seu dia a dia, e que logo mais, reunidos como igreja do Senhor, o Senhor continue, ó Pai, a animar a Tua igreja, a fortalecer a Tua igreja e a usar a Tua igreja para o crescimento do Teu reino e a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o eterno Pai, o consolo e a força do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos nós, irmãos e irmãs, e sobre a Igreja de Cristo na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Meus irmãos, chegamos ao final do nosso culto. Quero louvar a Deus pela sua vida mais uma vez e que Deus nos conceda mais uma semana na sua presença, sustentados pelo seu poder e para a glória do seu nome. Um forte abraço e até o próximo domingo.